colegas do canal do YouTube da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora do sistema Confea-CREA, com 88 anos de existência, de bons trabalhos para a engenharia catarinense nacional. Nós estamos aqui no nosso evento Energias Renováveis Eletra 2022, sendo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aqui com o nosso colega, o engenheiro mecânico Adriano Castro, líder da equipe de veículos elétricos de passageiros para a Renault na América Latina. O Adriano trouxe o tema Veículos Elétricos do Brasil, Oportunidades e Desafios. É o futuro no dia de hoje. Eu coloco para o colega Adriano, em função das suas considerações. Esse projeto da Renault, o carro está aí, carro maravilhoso. Temos uma dificuldade, eu gostaria de saber da sua opinião, dos seus conceitos a respeito disso. Hoje o carro, a combustão, em qualquer esquina, nós temos um posto de abastecimento. E o carro elétrico? Será uma dificuldade a ser vencida para que possamos comprar um carro elétrico. Só o abastecimento no shopping ou em algum ponto específico não atende. O que a Renault pensa sobre isso? O que ela vai trabalhar sobre um planejamento nesse sentido? E, obviamente, terá que envolver, inclusive, outros fabricantes. Gostaria de ouvir a sua opinião rapidamente sobre isso, Adriano. Ok, Plínio, obrigado pela questão. O governo brasileiro tem se mostrado bastante interessado na questão da infraestrutura para os veículos elétricos, né? Tanto é que nós temos aí o Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, no qual são estabelecidos vários estudos de quantidade de postos pela quantidade de carros, como que o cliente vai utilizar. Então, assim, o Brasil está se preparando, né? Hoje nós temos já, eu diria, já mais de 1.200 pontos de carga no Brasil, tá? Pode ser cargas médias e também começar a colocar também cargas rápidas dentro da cidade. O que é carga rápida dentro da cidade? A gente começa já a falar de 50, 150, 300 kWh, 300 kW de potência dentro da cidade, justamente para que o cliente no final tenha a mesma facilidade de abastecimento como ele tem hoje com o carro a combustão. Então ele vai chegar no posto, ele vai colocar o carro para carregar, em 15 minutos ele tem o suficiente para andar o dia inteiro. Daí quando ele chegar em casa, no seu apartamento, no seu condomínio, vai ter um ponto de carregamento de uma carga adequada para que o carro fique um pouco mais de tempo, por exemplo, 4 horas, 5 horas, 10 horas, dependendo da energia, da potência, e aí dessa maneira o cliente não vai ter nenhum tipo de restrição de autonomia dentro da cidade e também a facilidade do uso. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O Brasil está começando sim a ter vários pontos de energia elétrica para os carros elétricos. Agora, sobre a questão da Renault. A Renault acredita que o investimento deve ser compartilhado, né? Não é somente uma marca que vai conseguir fazer todo o sistema funcionar para todos os seus clientes. Então, assim como o roaming que tem as telefônicas, a Renault também tem um sistema de gestão. Hoje, quem tem uma empresa que se ocupa disso, que é a Mobilize, e a gente tem implementado parcerias com empresas para trazer essa tecnologia para todos os nossos clientes. Tá? Hoje, todas as cargas hoje são gratuitas praticamente no Brasil. Né? Eu diria que 95% de todas as cargas são gratuitas, mas não é o mesmo caso na Europa e nos outros países. Então, quando tiver essa questão do investimento da energia, né, da potência que vai ser entregue para o cliente, com a questão da remuneração, a gente vai ter maior tipo de investimento pelas grandes empresas, porque vai ter uma remuneração que vai ser possível num dado prazo. Ou seja, a Renault está sim buscando as parcerias, fazendo isso junto com grandes empresas, e aí a gente vai desdobrar isso no Brasil inteiro. Adriano, uma outra questão interessante. Sabemos que no Brasil, se não tivermos o desejo político, as coisas e os projetos se tornam muito mais difíceis ou quase impossíveis. Eu pergunto ao colega o seguinte, de uma forma bastante geral, como está o desejo político hoje de se ter um carro elétrico, de se ter uma mobilidade elétrica no nosso país, uma vez que vamos conflitar com as grandes estruturas a combustão que estão por aí aos milhares. Como é que vocês veem isso? Porque é um desafio para a Renault
vamos dizer assim, esse empecilho do carro ainda a combustão, para vocês substituírem. Como é que está o desejo político de uma forma bastante ampla? Você pode comentar para nós? Desejo político, né, principalmente nessa época agora é complicado de se falar, né? Eu acho que as atenções estão voltadas aí para outros campos mais urgentes, né? A gente vê assim, iniciativas em cidades, também em estados, na questão da promoção do carro elétrico. Isso já é uma ajuda, né? Então, por exemplo, vários estados no Brasil, várias cidades do Brasil têm isenção de IPVA. Isenção de IPVA para um carro elétrico é importante. Por quê? Porque é um carro geralmente que custa mais caro, né? Ele custa 150, como mostrei aqui, até mais de R$ 1 milhão. Então, quando a gente fala dessa renúncia fiscal, vamos pensar assim, que é feito para promover a mobilidade, o governo já está fazendo uma ajuda, né? Então, existem várias maneiras de se fazer isso de forma proativa. Existem outras maneiras, por exemplo, de restrição, né? Em São Paulo, acho que semana passada saiu notícia que o governo, acho que a cidade de São Paulo, não vai mais autorizar a venda de ônibus a combustão na cidade de São Paulo. Você não pode mais renovar a sua frota de ônibus na cidade de São Paulo se não for elétrico, né? Isso tem a ver com uma política pública, né, de saúde que o governo está fazendo. Sim, existem várias etapas, eu acredito que existem várias etapas que o governo pode fazer com que o carro elétrico seja mais atraente, né, mais perto do cliente, se ele começar a fazer uma política que não é só focada na questão fiscal ou na questão coisa. Existem outras maneiras que depois isso naturalmente vai ter um benefício. Os países da Europa, eles fizeram uma série de incentivos, né, considerando na troca de um carro diesel antigo para um carro novo, que chega de ser 6 mil, 7 mil, 8 mil euros, né? Tem países que até negativam a questão, ou seja, você entrega seu carro, não paga nada praticamente, né? Mas isso não é questão do Brasil ainda. O Brasil ainda não está nessa pressa ainda para trocar, porque a gente tem uma matriz limpa, né, principalmente por causa do etanol. A gente tem uma matriz limpa, a gente tem uma base industrial que ainda não está preparada para a questão dos veículos elétricos total, a gente vê grandes empresas apostando. Então, assim, vai ter o seu tempo onde que toda a estrutura do governo vai realmente ver que está custando muito caro manter um carro a combustão no Brasil, por falta de peça, por questão de tecnologia, e ele vai ter que fazer essa migração para os carros eletrificados. Então a gente está apostando, assim, a Renault a gente participa, a gente tem tecnologia para todas as tecnologias, né? Combustão, eletrificado, 100% elétrico e também a questão de hidrogênio. E a gente está se preparando. Quando o mercado tiver realmente a imposição, por exemplo, a gente vai estar já preparado, porque só na parte dos elétricos nós já estamos com mais de 10 anos de estudo, e não de estudo, de venda de carros elétricos na Europa e no Brasil também. Excelente. Eu não sei se o colega tem conhecimento, eu acredito que não, mas aqui em Florianópolis já temos um exemplo do que será o futuro. A nossa guarda municipal já tem um carro desse que você apresentou elétrico. Ou seja, ela além de atender a sociedade, ela também já está utilizando o dia de amanhã, já está utilizando no dia de hoje. Isso é interessante, é muito bacana. Parabéns à nossa guarda municipal. Eu queria, finalizando, eu sei que a sua agenda é bastante complicada, mas eu gostaria que ao finalizar a nossa conversa aqui rápida, para o nosso canal de YouTube, você deixasse uma mensagem para os colegas do Sistema Confea CREA Mútua sobre essa nova tecnologia, sobre o envolvimento dos engenheiros, o envolvimento do Sistema Confea CREA, que tem que estar presente nesses projetos, com certeza. Uma mensagem final e registramos o agradecimento nosso, do nosso presidente, da nossa entidade, sobre o seu apoio, a sua participação para com esse congresso nosso. A sua mensagem final, Adriano, e os nossos agradecimentos. Obrigado, Plínio. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite de fazer a palestra aqui nesse evento. Eu acredito muito na mobilidade elétrica sustentável, né? Mobilidade elétrica sustentável. Por que eu falo elétrica sustentável? Porque tem que ser bom para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. Esses 3 pontos. Então, o meu papel como, né, uma pessoa que está engajada há muito tempo na questão dos veículos elétricos é trazer esse conhecimento para toda a base de engenheiros que existe aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, é o meu compromisso. E eu tenho assim, realmente um apreço muito especial, porque aqui eu acredito que existe uma base de tecnologia muito forte,
a UFSC e toda a parte de engenharia que está, em toda a parte de tecnologia que existe hoje no Estado é muito forte. Grandes empresas que a gente conhece aqui, a participação, por exemplo, da VEG. Então, eu acredito assim, que é papel da indústria se aproximar da faculdade e dos stakeholders para trazer essa tecnologia, para a gente poder sempre ter uma política de sociedade que promova o melhor benefício, né? A questão da sustentabilidade, para mim, é muito importante. Agradecemos aqui ao nosso colega engenheiro Adriano Castro, da Renault da América Latina, que teceu comentários e informações importantes sobre veículos elétricos. Em nome do presidente professor Roberto Oliveira, da diretoria da CE e de todos os associados, registramos nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado.